Vamos falar do episódio entre o Leão, o Oswaldo de Oliveira e o Carlo Ancelotti. Eu acho que o termo que define tudo o que aconteceu é vergonha alheia. Não tem outro termo para utilizar para o episódio que aconteceu entre eles, principalmente Oswaldo de Oliveira e Leão. Todo mundo sabe o que aconteceu, foi o assunto da semana, todas as redes sociais, tem vídeos, tem em tudo que é lugar, né, no meio do futebol foi falado disso, do episódio do Leão, do Oswaldo, o que eles falaram sobre técnicos estrangeiros trabalharem no futebol brasileiro. É a opinião deles, até aí tudo bem, né? Cada um tem a sua opinião, uns gostam, outros não. Até aí, zero problemas. Gostar ou não gostar de técnico estrangeiro trabalhar no Brasil. O problema é quando você vai para um encontro que está o atual técnico da seleção brasileira, que é um estrangeiro, que é italiano, um dos principais técnicos do planeta, diga-se de passagem, uma pessoa super educada, uma pessoa super, né? Você vê que o Ancelotti, uma pessoa do bem, mas o Leão e também o Oswaldo de Oliveira não fizeram a mínima cerimônia de falar o que pensam, de expressar suas opiniões para quem quisesse ouvir e também para quem não queria ouvir, e principalmente o Ancelotti, que eu acho que era o que menos precisava ouvir o que ouviu. Foi algo vergonhoso. Se há também um termo que a gente pode utilizar é vergonha. A vergonha alheia, né? Agora, como eu tinha dito, opinião deles, tudo bem. É a opinião deles não gostar. Mas vamos lembrar que se os técnicos brasileiros estão perdendo espaço no futebol brasileiro, é por culpa deles mesmo. Não melhoram, não evoluem e você abre espaço para outros profissionais de outros países. Isso acontece não é só no futebol, em todas as áreas acontece isso. Se você não tem uma pessoa qualificada, você busca fora essa pessoa qualificada. Isso serve para todas as profissões e em vários países do mundo é super normal. E vamos lembrar também que o técnico brasileiro que está perdendo espaço aqui no Brasil já não tem muito espaço fora. Vamos lembrar hoje, atualmente, algum técnico brasileiro que venha trabalhando em um grande clube no mundo. Na Europa, tem algum grande treinador? Não tem. Você acha argentino, você acha técnicos de outros países da América do Sul, mas você não acha brasileiro. Por que será? É a grande questão. Além de reclamar de técnico estrangeiro trabalhar aqui, o que está sendo feito pelos técnicos daqui para melhorar também o seu trabalho, o seu desempenho, para que eles consigam mais empregos, não só aqui, mas também no exterior, que sejam valorizados? É a grande pergunta. Além de você reclamar de contratar um técnico de fora, de outro país, o que você está fazendo para você, quando eu digo, vocês treinadores, né, principalmente os que repudiam técnico estrangeiro de trabalhar no Brasil. O que eles estão fazendo de diferente? Um exemplo, o próprio Leão. Qual o trabalho que o Leão vem fazendo? O Oswaldo de Oliveira também. Qual o último grande trabalho deles para poder questionar de não ter um técnico, né, estrangeiro hoje na seleção brasileira? Qual o grande trabalho? O que está sendo feito de diferente? De técnicos novos? Estão aparecendo técnicos novos no futebol brasileiro? Com uma metodologia diferente, com pensamento diferente, com algo inovador? Está aparecendo? Porque quando você, se os nossos técnicos estivessem bem, você acha que abriria espaço para o Ancelotti ou para qualquer outro técnico estrangeiro no Brasil? Acredito que não. E basta lembrar que antes do Ancelotti, o Dorival Júnior foi, o Diniz também foi, e o trabalho deles. Para chegar no Ancelotti, foi testado outros brasileiros antes. Foram testados antes e não conseguiram bom resultado. Não conseguiram. O Ancelotti está aí. Pode dar certo, como pode não dar certo, faz parte, é do futebol, mas o Ancelotti já se provou que é um grande treinador no mundo, dirigindo clubes,
clubes importantes na Espanha, na Alemanha, na Itália. É um cara que tem rodagem pelo mundo, entende de futebol. Mas o Leão e o Oswaldo de Oliveira não respeitaram a história do Ancelotti. E não respeitaram nem a própria história, né? Nem a própria história também deles próprios. Quando você desrespeita o outro, você acaba se desrespeitando também. Porque quando você quer respeito, você tem que respeitar o próximo. E vale lembrar que se coloque no lugar do outro. Imagina se o Leão estivesse em outro país e as pessoas daquele país, os técnicos daquele país, falando o que ele falou do Ancelotti. E digo mesmo para o Oswaldo de Oliveira. Imaginem ele trabalhando em outro país, fazendo o trabalho dele. E vale lembrar que o Ancelotti não foi ele que bateu na porta da CBF pedindo emprego. Quem ficou tentando a contratação do Ancelotti foi a CBF. E não foi só uma vez, não. Foi muito mais de uma vez. E ele cumpriu o contrato dele com o Real Madrid. Agora, eu acho que é algo que a gente tem que pensar e refletir. Eu acho que ter opinião, você pode ter a sua opinião, você pode falar o que você pensa, mas se coloca no lugar do outro. Você estava num encontro em que tinha um técnico estrangeiro, técnico da seleção brasileira. Foi constrangedor para o Ancelotti. Mas eles não pensaram isso. E é bom frisar também que a opinião deles não reflete de todos, pelo menos isso, né? Pelo menos isso. A opinião do Oswaldo e a do Leão não reflete em todos os técnicos brasileiros, ou pelo menos em boa parte deles. Vamos falar aqui, ó, que o Ancelotti ele recebeu apoio também, tá? Ele recebeu apoio. O Felipão, que já foi técnico da seleção portuguesa, o Renato Gaúcho, o Rogério Ceni, entre outros treinadores brasileiros, entraram em contato com Carlo Ancelotti para repudiar as falas do Leão e do Oswaldo de Oliveira. O grupo quis deixar claro que a classe de técnicos no Brasil não compartilha daquelas opiniões. Felipão, inclusive, destacou que outros ex-técnicos da seleção admiram e apoiam o trabalho de Ancelotti. E ele é um, né? Ele é ex-técnico da seleção brasileira, trabalhou em Portugal também. Então, o próprio Felipão sabe o que é isso, trabalhar em outro país, da dificuldade que é trabalhar em outro país, ser aceito. Se o seu trabalho é bom, você é bom. Se o seu trabalho não vai bem, você é ruim. O que é normal também. E aí vai mais. Ó, o italiano se mostrou grato pelos gestos e afirmou a pessoas próximas que se sente bem tratado no Brasil. A CBF optou pelo silêncio e planeja renovar o contrato de Ancelotti até 2030. A notícia aí é do Pedro Ivo Almeida, dando crédito ao Pedro Ivo. Mas é para o bom, né? Para a gente pensar é que nem todo mundo pensa igual o Leão e o Oswaldo de Oliveira. O pensamento deles, ok. Agora, a vergonha alheia que o Ancelotti passou, essa daí foi desnecessária. Eu acho que um bom tempo no futebol, o tempo, né, que o Ancelotti tem no futebol, não precisava passar por isso. Fica a reflexão. E aí eu quero a sua opinião. O que você achou sobre isso que aconteceu com esse episódio lamentável que aconteceu com Carlo Ancelotti? Fala aí nos comentários, deixa o like e se inscreva aqui no Placar Mix Esportes. Até a próxima. Tchau, tchau.